Boa tarde. Bem-vindos a mais um Diálogo Aberto, com transmissão exclusiva e em direto pelo Twitter ou pelo YouTube, no portal do nosso STM. O tema de hoje é sobre as novas tendências da advocacia pública e a segurança jurídica. Conosco o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Diálogo Aberto. Obrigado, é um prazer estar presente aqui nesse evento. Já tive um enorme prazer quando fui convidado pela ministra Elizabeth de poder aceitar esse convite. Evidentemente, não tive nem dúvidas de aceitar a ministra Elizabeth, que é egressa da AGU, inclusive. Tem, nesse evento, dado uma oportunidade interessante e ímpar de trazer para o tribunal, nem para toda a sociedade, debates bem atuais, bem importantes. E só engrandecem essa que é a mais antiga corte do nosso país. Obrigado. Muito bem, quem está conosco também nesse debate, nesse bate-papo, é a presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha. Ministra, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto, o Diálogo Aberto. Pois não, o Diálogo Aberto foi uma ideia que nós tivemos aqui no Superior Tribunal Militar, justamente para poder divulgar um pouco mais a nossa justiça, que, como o ministro Adams pontuou, é a justiça mais antiga do Brasil. Ela foi criada em 1808, conta com 206 anos de existência, mas, por incrível que pareça, muitos ainda a desconhecem, inclusive os operadores do direito. Então, nesse sentido, nós estamos buscando trazer pessoas proeminentes da República para discutirmos não apenas questões de direito militar, mas questões que interessem a toda a sociedade, questões atuais, contemporâneas, trazer isso ao debate e, paralelamente, mostrar um pouco da nossa justiça militar à sociedade brasileira e à sociedade internacional, porque uma vez que a mídia digital hoje alcança fronteiras, aliás, extrapola fronteiras, nós, então, temos a possibilidade não apenas de divulgarmos a nossa instituição bicentenária aos brasileiros, mas também a todos aqueles que estão lá fora e se interessem pelo tema. Bem, vamos ao tema, então, o tema Novas Tendências da Advocacia Pública e a Segurança Jurídica. Ministro, eu sei que o senhor também é professor de Direito da pós-graduação, de Direito do UniCeub, então, em princípio, teremos uma tarde bem didática aqui sobre o assunto. Espero. Olha, esse é um tema importantíssimo, porque a história da AGU é uma história que está muito ligada com essa Constituição. A AGU, a Advocacia Pública, ela adquiriu um status constitucional que não existia antes. A Constituição de 88 veio à medida que aperfeiçoou o Ministério Público Federal, concentrando a atividade do Ministério Público Federal na função principal da persecução criminal, da fiscalização, resolveu instituir uma organização constituinte, e aí eu tenho que fazer uma referência específica ao Saulo Ramos, o saudoso Saulo Ramos, que teve um papel central nesta formulação, de prover o Estado de uma defesa. A advocacia pública, como está na Constituição, ela cumpre uma função dual. Ela defende no juízo e juízo e também extrajudicialmente os três poderes da República, inclusive o judiciário. Eu tenho, na minha gestão, eu tenho expandido e estabelecido, mediante vários convênios, escritórios avançados em vários tribunais. Nós temos um escritório na Câmara dos Deputados, temos escritórios no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nós temos escritórios na Justiça Trabalhista, no CNJ, porque a função da advocacia pública é prover a representação
ou pelo menos quando há conflito entre órgãos, porque muitos tribunais, por exemplo, não aceitam, não concordam com os posicionamentos do CNJ e querem ver esse posicionamento discutido no Supremo. Então, nesse caso, a AGU tem a função de prover a esse órgão, esse tribunal, uma defesa, uma representação. Da mesma forma que o CNJ também tem a mesma representação, ou no caso, advogados também disponibilizados para a defesa junto ao Tribunal Supremo Tribunal Federal. Então, assim, essa função de possibilitar a formação de uma solução para os fins desse litígio é um papel que compete à AGU. E nós temos feito isso de maneira muito efetiva e cada vez mais crescente. Nós tivemos, e aí eu devo dizer que o ministro Gilmar Mendes teve um papel, teve uma gestão muito singular nesse período todo, porque na gestão dele, várias das medidas que hoje tornam a AGU uma instituição com a força e com a importância que tem, foram a partir de medidas que ele tomou lá. Por exemplo, a criação de carreira de procurador federal, a unificação dessa carreira no âmbito da advocacia pública. Ele foi grandemente criticado por essa medida, dizia-se que ele estava promovendo um trem de alegria, e na verdade ele nada mais fez do que organizar essa defesa, de organizar essa atuação, incorporando na mesma massa crítica, na mesma instituição, as autarquias e fundações que funcionavam completamente descasadas, desarticuladas, com atuações sem nenhuma tipo de interação. Mas mais do que isso também, o ministro Gilmar, e aí na época se ditou também legislação que deu à AGU uma possibilidade de atuação para junto às empresas estatais. Quando era Procurador-Geral da União, eu atuei na coordenação do jurídica, eu fui designado, fiz a portaria e fui designado como coordenador jurídico, sem sair, evidentemente, da minha posição que eu estava, mas coordenador jurídico de uma estatal, exatamente porque essa estatal não tinha uma estrutura jurídica que provia defesa. E ela vinha perdendo milhões e milhões e milhões de reais em ações, judicializar ações trabalhistas, ações, etc., ações cíveis, etc. Então, assim, esse tipo de atuação criou uma singularidade. E qual é essa singularidade? De dar a capacidade de diversos órgãos da tributação terem uma defesa uniforme, terem uma orientação jurídica comum, articulada, que permite, por exemplo, uma ação que está no Supremo Tribunal Federal envolvendo uma autarquia, mas cuja tese repercute diretamente no conjunto de outras ações, seja da União, seja das autarquias, a gente poder selecionar e transformar no case do precedente que uniformiza esse procedimento. Esse valor é um valor enorme e engraçado porque isso nos dá uma vantagem muito significativa em relação à atuação do Ministério Público e da própria advocacia privada, que não tem esse tipo de articulação. Não tem essa capacidade de prover esse tipo de estratégia. Exatamente porque não tem uma uniformidade de orientação de posicionamento. Então, por exemplo, nós temos diversos casos em que a advocacia pública, nessa uniformidade, ela consegue combinar a seleção de casos, a escolha dos precedentes, e o valor disso é que as cortes superiores e as cortes constitucionais conseguem, a partir disso, formar jurisprudências mais estáveis, menos erráticas. E aqui eu vou entrar no que eu considero a segunda parte desse processo, que para mim é talvez a mais desafiadora. Hoje o Estado brasileiro ele tem uma enorme responsabilidade, um enorme desafio, que está associado na descasamento da formulação da jurisprudência administrativa. Eu tive, hoje de manhã, fazendo uma palestra para investidores estrangeiros, canadenses, e falei da história e da trajetória do Brasil e falei sobre segurança jurídica. E
um tema que aparece recorrentemente, reforma tributária. Precisamos fazer uma reforma tributária. É um discurso recorrente na administração. Esta discussão, ela, me parece, está muitas vezes desfocada, porque se pensa só na questão da reforma constitucional para ajustar, unificar tributos e assim por diante. E não percebe que essa sistemática tributária, ela é sempre, infelizmente, complexa, porque a realidade econômica é complexa. O sistema tributário americano é tão mais complexo que o nosso. O sistema tributário americano, por exemplo, não tem regra proibindo a bitributação. Então você vai em Nova York, que é o caso que existe, e você paga imposto de renda para o Estado. Assim como você paga imposto de renda para o governo federal. E assim como você paga imposto de renda para o município. Você paga imposto de renda para 3 entes da federação. No Brasil, há proibição de bitributação. Então você não pode pagar, você paga imposto de renda só para uma pessoa jurídica. Então, essa complexidade você vai encontrar na Alemanha, vai encontrar na Espanha, vai encontrar em vários países. E do que decorre essa complexidade? Decorre a complexidade do fato de que as atividades, as realidades econômicas, as operações econômicas, a complexidade da vida econômica é muito grande. E você cria modelos, sistemas que buscam absorver e compreender essa complexidade. E o grande desafio hoje, do meu ponto de vista, não está necessariamente e principalmente, por exemplo, na reforma do modelo tributário estritamente, mas fundamentalmente, foi o que eu disse para eles, da reforma e do aperfeiçoamento do modelo de compliance tributário. Ou seja, aquilo que eu tenho que fazer para estar em consonância, de acordo com as demandas fiscais. E por que isso também é essencial? E aí que eu entro na advocacia pública. Porque o grande problema do processo tributário, assim como todo o processo administrativo, licenciamento ambiental, regramento, né? Os licenciamentos, as exigências que são feitas, por exemplo, pelas forças relativas a investimento, construção de linhas de transmissão que atravessa a rio, né? Nós tivemos um caso no Amazonas que a Marinha demandou um determinado tamanho de torre para permitir que o navio passasse. Assim, todo esse processo de licenciamento que o Estado realiza, ele tem a complexidade no fato que o processo interpretativo ele não é uniforme. Falta uniformidade do âmbito da administração pública quanto às suas orientações. É aquela coisa que você vai no setor da administração tributária e recebe uma orientação. Aí tu vai no outro setor sobre o mesmo e a orientação é contrária. Quer dizer, essa falta de mobilidade que acontece muitas vezes faz com que a administração ela entrave processos, crie situações de impasse, você crie surpresas, porque você pega a orientação, segue a orientação e depois volta tudo para trás. Né? Esse é um grande problema. Mesmo as formas, nós estamos conversando da quadra 500, né? Daquela construção, a Marinha avançou muito naquele processo, chegou no meio, não, mas volta tudo para trás. Essa dinâmica que é imperativa, que atrapalha, que torna os processos lentos, custosos e, invariavelmente, acaba impedindo, muitas vezes, a execução dessas atividades. Então, por que a advocacia cumpre uma função importante aqui? Porque ela tem condições, já que a maior parte dessas questões são, de fato, interpretações jurídicas, ela tem condições, pela essa capilaridade, por essa uniformidade, de produzir orientações mais estáveis e mais permanentes e mais uniformes para toda a administração. Ela tem a capacidade de ajudar a administração a construir essa fala mais uniforme e mais estável. Né? O nosso grande problema, eu acho, e aí voltando assim, lei, norma, isso já diz, né? Todos os ministros do Supremo vão dizer isso, norma não é norma isoladamente. A norma jurídica só tem existência quando ela é interpretada e aplicada. Fora disso, é uma norma que nós podemos ler, mas não tem nenhum efeito na nossa vida pessoal.
ela adquire e ela ganha essa força com o exercício da interpretação. Alguém interpreta e aplica. Nós fazemos isso no dia a dia. A gente vê um sinal vermelho, a gente para. O que é isso? É a aplicação de uma norma. A gente vê um sinal de pare, a gente vê a faixa. Né? Todas essas práticas são, né, são aplicações de normas que nós incorporamos no dia a dia. Então, e interpretamos elas. Né? Tem aqueles que olham o sinal amarelo e aceleram. Né? Tem os que olham o sinal amarelo e desaceleram. É uma interpretação de norma. Está me avisando que vai fechar, então eu vou correr para passar antes. Mas esse processo interpretativo existe no dia a dia. E mais, o processo de solução de litígio também é feito, inclusive, espontaneamente. Né? Como diz o ministro Teori, né? Quando é do contexto da sociedade procurar solucionar litígios e não prolongar litígios. E assim cita, por exemplo, quando há um acidente de carro, e muitas vezes o que acontece? As pessoas descem, não, foi aqui meu seguro, está resolvendo o litígio. As próprias partes naquele acidente se resolveram. É muito comum isso. Mais comum que a gente imagina. Então, o que acontece no processo é que a aplicação da norma interpretada, quando se refere à administração, tem um impacto muito maior do que aquela ação entre pessoas. Ela alcança toda a sociedade. Ela impacta toda a sociedade. E esse impacto exige que o Estado, ao menos, seja capaz de uniformizar essa orientação. E esse é um desafio muito grande, porque quando a orientação ela é isolada, ela é feita para um caso, por exemplo, um agente fiscal, quando faz o lançamento, para um fiscal de meio ambiente, quando faz uma autuação, ou responde a uma provocação, essa posição, ela gera, se diferenciada de outra, gera um senso de injustiça, gera um senso de controvérsia. Então, eu vou dar, só para mostrar exemplos, vocês devem se lembrar a controvérsia que surgiu em 2009, envolvendo a Petrobras, relativo à apropriação, para aqueles que não são versados, mas a apropriação, a apropriação das variações cambiais, dos valores cambiais dos contratos, a título de apropriação de imposto de renda. Essa operação é basicamente, no modelo que nós temos hoje, é o modelo de liquidação, ou seja, quando você compra, vende para o exterior, você liquida um contrato, no dia da liquidação você converte aquele valor do contrato em dólar e real e faz apropriar aquilo para fins de imposto de renda. A legislação veio a gerar uma alternativa, uma possibilidade alternativa, que é a empresa que quiser pode aderir ao modelo de apropriação por competência, ou seja, ela não apropria o resultado para fins de imposto de renda na liquidação do contrato, apropria na contratualização. Quando ela contrata, ela gera o crédito e apropria aquilo. A vantagem é que é mais estável. Períodos de estabilidade cambiais, em que o dólar e o real tem uma variação pequena, isso é bom, porque ela dilui o custo no curso do tempo. Ao contrário da liquidação, que ela opera tudo de uma vez só. Então, do ponto de vista desta operação, o modelo é que você faz uma opção por um modelo num momento, você não pode migrar por outro. Essa era a lógica. Só que havia entendimentos diferentes sobre isso. E a Petrobras, que vinha no modelo de competência, migrou para o modelo de liquidação naquele ano, o que fez que acontecesse. Como os contratos venciam no ano seguinte, aqueles pagamentos que ela fez se transformaram em crédito e ela usou para compensar o pagamento de tributo. Ou seja, ela pagou a mais e compensou. E isso gerou uma controvérsia. Por que gerou controvérsia? Porque houve uma redução a título de imposto de renda que é compartilhado com os estados e municípios, faz parte da repartição da receita. E essa redução na arrecadação fez o Congresso se mobilizar e botar a Petrobras como grande vilã. A Receita acabou secundando essa crítica, mediante uma nota muito mal colocada, e criou todo esse processo uma certa celeuma na época.
O que é importante aqui? Independente da controvérsia, o fato é que havia no âmbito da Receita posições diferentes. Havia, para uma empresa no Rio de Janeiro, um resultado de consulta que não sequer foi divulgado, dizendo que essa operação era factível. E havia outra posição em outro estado dizendo que não era factível. Ou seja, a falta de uniformidade, de orientação, de compreensão, gerou uma enorme controvérsia que teve um alcance, nesse caso, político, né? Mas tornou e exponencializou uma crise que não compreendeu, e aí que eu tenho a necessidade de uniformizar a fala. Pode ou não pode? Eu sou contribuinte, eu quero saber se eu posso. É meu direito saber se eu posso. A Receita tem obrigação de me dar essa orientação. Mas não é assim que a administração funciona, infelizmente. A administração ainda funciona como um exercício de autoridade, não um exercício de serviço. A necessidade de ter uma administração que seja vocacionada à prestação de serviço e, portanto, seja obrigada a apresentar uma orientação, uma fala que seja vinculante para ela, é um dos grandes desafios que nós temos. E uma das formas de construir isso é criar instâncias que uniformizam essa fala. Deem essas condições. Porque isso é o elemento de segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Eu não ser surpreendido. Eu fazer algo que eu acho, entendo que está dentro da lei, e não ser punido porque eu estou fazendo uma coisa dentro da lei. Ora, se lei é lei interpretada, eu estou sujeito a uma situação de indefinição, porque eu não sei que interpretação vai dar. Qual é a orientação que eu vou seguir? Qual é o posicionamento que eu vou travar? Qual a orientação que será interpretada? Nós precisamos ter isso, porque isso é a base da nossa vida, do nosso dia a dia. É o que nos torna capazes de tomar decisões. E que torna capaz um investidor, como hoje falei hoje com 2 fundos de pensão canadenses, fiz uma exposição sobre isso, em que esses 2 fundos, cada um tinha 15, 20 bilhões de dólares, né, para investir, é que eles, assim, qual é a segurança que eu tenho? Eu vou investir aqui 3 bilhões de dólares no Brasil. Eu vou retornar, esse meu capital vai voltar daqui a 30 anos. Qual a garantia que eu tenho que isso vai voltar? Se eu investir dentro da lei, quem vai voltar? Que eu vou ser surpreendido. Então, esta é uma necessidade para todos, não é só de investimentos, todo mundo. Todo mundo. Nos debates que se travaram, por exemplo, na questão eleitoral, e até eu vou fazer um comentário, abrir um parênteses aqui, porque sempre gerou muita controvérsia, e eu não tinha nunca dúvida sobre isso, mas eu sempre gerou controvérsia, às vezes a atuação da AGIL quando ela entra na defesa do agente, né? Ela não defende o ente ou a entidade, a pessoa jurídica, começa a defender o agente. Por que afinal a AGIL, se ela representa a União, por que afinal a AGIL defende o agente, a pessoa física? Por que ela tem que fazer isso? Não é um problema legal só, a lei prevê, então nós fazemos de acordo com a lei. Mas não é um problema só legal. Existe, o Estado é uma entidade que não é etérea. Eu sou Estado, nós somos Estado. A ministra Elizabeth é a expressão do Estado. Os senhores e senhoras que ocupam cargos públicos são expressão do Estado. E como o Estado, como figura concreta, toma decisão, essa decisão só é defendida se você também defende o emissor dessa ordem, desse comando. Só é defendida se você defende o emissor desse comando. Se não há essa defesa, o que nós produzimos é um Estado etéreo que não consegue se concretizar porque o emissor do comando, aquele que concretiza, não é seguro na decisão que toma. Então, vou dar um exemplo, Conselho de Contribuintes. O Conselho de Contribuintes sofreu
uma verdadeira avalanche de ações populares, dirigidas não apenas contra as decisões do Conselho, mas contra os conselheiros. Há um entendimento do autor que o Conselho estaria violando a jurisprudência pacífica e uniforme dos tribunais, no entendimento do autor da ação popular. Só a jusamentação paralisou o Conselho. Os conselheiros não queriam tomar decisão. Ele só voltou à normalidade quando eu assumi e disse. E eu não tive dúvida, a controvérsia surgiu porque a PGFN, no primeiro momento, não queria, sentiu-se incomodado de fazer defesa. E eu disse, não, eu vou fazer defesa. Eu tenho dúvida de fazer a defesa. E aí o Conselho começou a funcionar. Imaginem, senhores, se o tribunal, aqui, começar os titulares, por conta das decisões que tomam, sofrerem ações de responsabilização individual. O tribunal para. Como é que ele vai julgar? É por isso que o juiz tem uma prerrogativa de só ser punido por causa de fraude ou dolo. Você não pode ter culpa, ser assim, penalizado por culpa no julgamento. Você pode ser penalizado por fraude ou dolo. Você intencionalmente quis fraudar o processo judicial. Então, a necessidade de defesa, de proteção do administrador é essencial. É decisiva. Nós tivemos, né, doutor Marcelo, um caso que é emblemático, do meu ponto de vista, relativo a Belo Monte, em que um funcionário, não estou falando nem um dirigente, nem uma figura, estou falando um funcionário que recém tinha completado o estágio probatório, não era isso? Tinha uns 3, 4 anos de carreira. Ele tomou uma decisão, no caso do Belo Monte, de dar seguimento, ele diz, de um processo de licenciamento do Belo Monte. O processo está apto para decisão do Conselho Diretor na questão do licenciamento. E mandou para o licenciamento. Qual foi a ação que o Ministério Público adotou naquele momento? Entrou com uma ação de improbidade contra ele. Entrou com uma ação de improbidade. Imaginem se a AGU dissesse, não tem nada com isso, eu sou defesa da pessoa jurídica. Acabava, não tinha mais licenciamento no país. Né? Então, a ação da advocacia pública, quando ela defende um ente, ela necessariamente tem que defender aquele que concretiza esse ente, da realidade, que é o agente emissor e decisor. E aí que eu vou outro caso, porque esse caso é controverso, surgiu controvérsia. Por que, afinal, a AGU saiu defendendo Cássia Foster? Era presidente de uma empresa, não tem nada a ver com união. Tem tudo a ver com a união. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, cuja direção foi escolhida pelo controlador, que é a União. A União escolheu a administração da Petrobras. O bloqueio patrimonial de um presidente de empresa não é apenas um bloqueio da pessoa física. É um bloqueio que afeta e procura afetar a legitimidade da gestão dessa pessoa. Que, aliás, é curioso, o Tribunal de Contas prevê que as circunstâncias que levam ao bloqueio são circunstâncias que orientam o afastamento do dirigente. Está lá no artigo 44 da 8443. Só que ele não afastou, bloqueou. Mas o bloquear aqui levaria necessariamente, principalmente numa empresa de capital aberto, ao afastamento do dirigente. Como é que fica a decisão do controlador aqui? Fica totalmente prejudicado. Se o controlador tem a convicção que a gestão está correta e não deve afastar, o controlador tem que também garantir os meios de defesa e, nesse sentido, justifica a intervenção da União e a defesa nesse caso. Porque é necessário que a gestão, que a administração seja capaz de se defender. O advogado, e aí o advogado público, antes de público, é advogado, ele defende uma perspectiva, defende uma parte. O advogado não é
um Deus, um ser superior que olha de todos por cima. O advogado é alguém que participa do processo de decisão, é alguém que está envolvido no processo de decisão e alguém que, neste processo, assume posições claras de defesa. Porque se não fizer isso, é bom abandonar a causa, porque daí nós deixamos de ter alguma função. O processo, eu dou sempre o exemplo, para fechar o parênteses aqui, eu dou sempre o exemplo no processo. E aqui nós temos vários juízes, devem claramente perceber isso. Um bom juiz com maus advogados vai dar uma má decisão. Não tem escolha. Não tem contraditório mal feito, poucas provas. O juiz vai cometer injustiça. Agora, o mau juiz com bons advogados dificilmente cometerá justiça, porque o contraditório será qualificado, as provas serão apresentadas de maneira qualificada, responsavelmente, intensamente, e o juiz estará sendo informado e observado por doutor Reinaldo, por um corpo, quadro de advogados que vão estar presentes. Então, o contraditório é o elemento central no processo de decisão. E este contraditório requer advocacias, advogados que estejam ativamente presentes, que não tenham medo de ir na linha de frente de um processo, por mais controverso que ele seja, por mais difícil que ele seja. O bom advogado não pode ter medo de controvérsia, porque o advogado, o objeto de trabalho do advogado não é a lei. A lei é um instrumento de trabalho. O objeto de trabalho do advogado é o conflito. É, muitas vezes, enfrentar cara feia, muitas vezes, enfrentar situações difíceis, desenvolver defesas em matérias indefensáveis. Essa é a função do advogado. E por isso que ele é tão malquisto, né? O Dr. Marcos Vinícius não nos ouça. Porque, na verdade, ele assume posições que nem gosta. Quer dizer, quem é que gosta de advogado que defendeu Hitler? Hitler não, mas... né? Himmel. Eichmann. Mas até ele tem direito a advogado. Todos têm. E, aliás, quanto importante é isso, né? Porque é importante o processo judicial não é só processo de conflito, também é uma história na qual nós aprendemos mais sobre nós mesmos, né? Porque as coisas se revelam nesses processos. Então, eu acredito, fechando parênteses, que essa é uma função essencial e a advocacia pública faz parte desse processo. Ela é inerente a ela estar presente nessas defesas. Não é uma coisa, evidentemente, desregrada, porque nós temos parâmetros para exercício disso. Não é discricionário. Nós atuamos acima de parâmetros. Mas, de qualquer maneira, caracterizar as situações, nós fazemos as defesas. Agora, o grande tema que tem que estar presente hoje para a advocacia pública é esse processo de organização. E aqui eu já 40 minutos já estou falando aqui, eu estou, só para poder abrir perguntas, né, mas hoje a advocacia pública, nesse processo de lidar com o conflito, principalmente no conflito interno, ela tem ocupado um espaço, avançado num espaço que eu acho extremamente interessante, rico e altamente eficaz, que é o processo de conciliação. Através de câmaras de conciliação, nós temos construído soluções que quebram paradigmas formais e altamente, não só emperradores, mas custosos. E aqui eu vou dar um exemplo que eu acho assim, um exemplo tão característico, que mostra como é que a lógica interpretativa ela atrapalha muitas vezes, a forma como interpretamos a norma atrapalha. De novo, um exemplo é tributário aqui, né? Lá para o 90, o presidente Collor resolve extinguir várias empresas, entre as quais Rede Ferroviária, extinguiu a LBA, várias entidades e empresas públicas. A extinção da empresa pública levou a União ser sucessora dos direitos e obrigações dessas empresas, inclusive tributários.
Subsequentemente, a União, então, nas execuções fiscais de contribuições previdenciárias, cuja autoria era do INSS, né, doutor Marcelo? Passou a União ser ré das execuções fiscais. O que em si é uma coisa curiosa, porque o orçamento é único, né? Qual o resultado de uma execução fiscal desse monte? É gerar um precatório contra a União, que a União vai pagar para si mesma, pagar para o INSS. Mas tudo bem, contribuição é vinculada a um fundo, para o Sistema Geral de Público de Aposentadoria, existe uma razão formal, tem que segregar, o processo já é assim. Mas a coisa piora. Porque, no momento, a União resolve, não, mas o INSS não pode ser mais o autor das ações. Não pode ser mais o administrador tributário. O INSS só tem que administrar benefício. Quem tem que fazer isso é a administração direta. E a lei vem e transfere para a própria União a administração desses tributos. Aí a coisa fica muito engraçada, porque aí o autor da ação passa a ser a União. Então é uma execução fiscal proposta pela União Federal contra a União Federal. Aí você vê aquelas bengalas que a administração constrói, né? Não, não é União, é Fazenda Pública. Não, não é União, é Ministério do Trabalho. O sucessor é o Ministério do Trabalho. Como se o Ministério do Trabalho fosse pessoa jurídica, como Fazenda Pública foi pessoa jurídica. Não estou falando, mas em suma, é os artifícios formais para justificar o injustificável. E por que isso se sustentou por tanto tempo? Porque se sustentou por muito tempo. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, quando prevê as regras de extinção de tributos, no 151, não prevê o Instituto da Confusão. Para aqueles que não são versados em direito, confusão é aquela situação em que o titular de um crédito se torna também titular no meio do débito desse crédito, ou seja, unifica a pessoa titular do crédito e débito, e o crédito se extingue, segundo a lei civil, porque a vida não pode ser tão esquizofrênica, né? De eu cobrar de mim mesmo. Eu não vou entrar junto ao juiz Luiz Inácio Adams cobrando um cheque do Luiz Inácio Adams. A vida não pode ser tão esquizofrênica. Só que a administração é esquizofrênica, porque ela faz isso e artificialmente cria. Por quê? Porque, num determinado momento, a lógica interpretativa da administração, e isso não é só a administração tributária, também é os doutrinadores, o próprio, diz, não, mas as regras de extinção de crédito tributário são números cláusulos. É só aquela do 151. Não está ali, não pode extinguir. O tema veio a Câmara de Conciliação. E é que o interessante, o processo, porque começa essa coisa, que o ministro do Trabalho se sente mal, isso é porque, é evidente, não é só o crédito, né? Tem também a pena, né? Tem a penalidade pela não contribuição. Quem é que paga essa penalidade? O responsável. Quem é o responsável? O ministro do Trabalho. Ah, mas eu não era ministro do Trabalho naquela época. Não interessa, é agora. É assim que funciona. Não mas é assim que funciona. A administração tributária tem essa lógica. O sistema de responsabilidade é absolutamente formal e ele estabelece em bases completamente descasadas com os momentos dos fatos geradores. Então, você é responsabilizado e você sofre a execução fiscal. Você responde pela sua execução fiscal. E aí acontece, como aconteceu lá com o Dr. Mauro, né, de ter o seu patrimônio bloqueado por conta da execução fiscal dessa. Então, esta realidade mostra quanto a administração, nesta lógica interpretativa, pode ser perniciosa. Como é que a gente resolveu isso? Na Câmara, né, doutor Arnaldo? Câmara de Conciliação. Uma Câmara de Conciliação, o tema surgiu. Não, nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Vamos aceitar a confusão. Foi para a Procuradoria-Geral da Fazenda, o doutor Arnaldo fez o parecer, um belo parecer, junto com, né, nossos colegas procuradores. Eu aprovei a Procuradoria-Geral da Fazenda, extinguimos todas as execuções fiscais da União contra a União. Então, mínimo, né? Eu posso dar N exemplos, outra questão lá da FUNASA, a disputa entre a FUNASA, a fiscalização, a penalização. Eu podia passar tarde até a noite aqui contando histórias de exemplos de como a administração é capaz de repetir uma lógica formal, uma lógica fechada, uma lógica hermética de interpretação da legislação, que não dialoga com a realidade, de
como ela é capaz de produzir esses custos, que são custos sociais, porque o Brasil paga por eles. Nós pagamos por eles. Nós sustentamos este enxugamento de gelo. Nós temos, vocês têm ideia do que é o volume da disputa tributária no Brasil. Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, dos 100 milhões de ações judiciais que o CNJ divulga, quase 100 milhões, né? 90 milhões, não sei o quê. 20 milhões está na Justiça do Estado de São Paulo. Desses 20 milhões, 12 milhões são execuções fiscais. 12 milhões, 60% do que se judicializa em São Paulo é execução fiscal. É juiz que tem que estar lá, está mandando a ação andar. Funcionário lá que pelo menos tem que tirar o pó do processo, né? O Estado tem que pagar por isso. Quer dizer, e aí aqueles que têm conflitos não têm os seus processos postergados, né? Não tem a agilidade que devia ter. Então, a necessidade de construir modelos, sistemas que favoreçam primeiro, uma administração que seja capaz de se compreender como serviço. Primeiro desafio. A administração que se pense como serviço, não como administrador. Vocês olhem lá a lei geral do processo administrativo, 9784. O artigo 1º já sinaliza, e essa lei é uma lei da Constituição de 88, o sistema da Constituição de 88, já, uma lei de garantias, direitos individuais. O artigo 1º já diz, né, doutor Jovita? Qual é a posição do requerente, do cidadão em face do Estado? Literalmente é administrado. É o administrador atendendo o administrado. Administrado é uma coisa. Você não administra cidadão, você administra bens. Então, essa compreensão do Estado compensador é o primeiro desafio. O segundo desafio é um Estado capaz de uniformizar soluções. Uniformizar falas e construir soluções. Não é como os canadenses, os investidores estrangeiros que contou uma história para nós quando eu era procurador-geral fazendo, dizendo o seguinte: eu fui do Canadá com um problema, queria investir no Canadá, fui com um problema, eu saí com uma solução. Eu vim no Brasil com um problema, saí com 2 problemas. Nós somos uma fábrica de criar problema. Então, assim, criar solução é um grande desafio para nós. E por isso nós temos que ter a mente aberta, não é capaz. Então, produzir falas uniformes, homogêneas, que sejam capazes de serem observadas por todos e também serem criticadas por todos, que falas fragmentadas você não consegue criticar, falas gerais acontecem, e, em última análise, um Estado que, a partir disso, seja eficiente, que dê respostas à sociedade do que ela precisa. Né? Porque todo mundo quer melhorar, né? Ninguém quer piorar, e ninguém quer ficar como está, graças a Deus. Tá? Mas é isso. É um tema... Vou ficar aqui horas falando. Realmente é um tema muito instigante. Nós já temos perguntas aqui da plateia. Eu queria já começar, por avançar do tempo, já começar com uma pergunta para o doutor, uma pergunta para o ministro Luiz Adams, do doutor Edmundo, aqui da plateia. Qual o mecanismo utilizado para impedir-se o uso predatório da jurisdição, com vistas a evitar o prejuízo para a sociedade? Eu não sei se eu entendi muito bem o que seria esse uso predatório. Vou especular aqui, não sei se... Assim, imagino eu que esteja falando assim, de um uso, digamos assim, irresponsável, né? A chamada litigância de má-fé, a litigância, digamos assim, sem causa, né? Eu acho que primeiro é os juízes começarem a avaliar a justa causa nas ações. O nosso sistema admite prever isso, mas não é, de fato, aplicado, que é, quando você é juiz de uma ação, você tem que ter justa causa. Os americanos, no processo criminal, têm, antes do júri, o que chamam de grande júri, né?
O grande júri é o júri que decide se um processo criminal tem causa para ser ajuizado. Eu vi um artigo de um juiz de São Paulo, que estava sendo enaltecido esse artigo do juiz, porque ele dizia, a reportagem dizia que esse juiz, ele conseguiu um grande feito, que as ações penais dele eram julgadas no máximo em 1 ano. Porque o grande problema da ação penal é a prescrição. Impressionante a demora no processo penal. E a prescrição intercorrente acaba sendo recorrente. E esse juiz jogava as ações no máximo 1 ano. O que ele fazia? Qual o segredo, né? Ele dizia, eu comecei a extinguir as ações sem causa. Se não havia justa causa, não havia elementos, eu extingui a ação. Não tinha prova suficiente. Porque o que acontece muito no Brasil é, eu não consegui, então vou transferir para o processo para aprofundar a investigação do processo. É um absurdo, o processo é para condenar, não é para aprofundar a investigação. A investigação quem faz é o investigador, a polícia, o Ministério Público. Se não conseguiu produzir, tem que arquivar. E não manter o processo e ir para uma etapa seguinte porque não conseguiu produzir prova. Esse medo de arquivar é um problema. E mantém uma realidade formal viva que não tem substância, não tem conceito, não tem concretude, realidade. E ele fez exatamente isso. Ele começou a verificar se o processo atendia aos pressupostos de continuidade e fazia o saneamento do processo. Não está adequadamente instruído, não tem provas, arquive-se, extingue sem julgamento de mérito. Com isso ele passou a julgar os processos que tinham provas em 1 ano. E não é pouca coisa. Ok, mais uma pergunta. Agora vem também da plateia, da doutora Lilian Rocha. De acordo com JJ Gomes Canutilho, o princípio geral da segurança jurídica abrange a ideia de proteção da confiança. Quais as semelhanças entre segurança jurídica e proteção da confiança? Para mim, a confiança é, professor Lino, a minha chefe, da CEUB, é coordenadora. Não, a confiança é aquilo que a segurança jurídica quer proteger. O que significa dar segurança jurídica? Proteger a confiança, proteger a lealdade. Aquele que se comporta, aplica a lei, executa, ele tem que ser protegido. É isso que é a segurança. Eu vou dar um exemplo aqui que é interessantíssimo, porque isso aconteceu com meu tio. Eu gosto de exemplo que mostra um pouco o que é administração serviço versus administração autoridade. O meu tio mora nos Estados Unidos, é naturalizado americano, mora há 49 anos lá, e ele, num determinado ano, ele me contou essa história quando estava falando sobre transação tributária. No determinado ano, ele recebeu uma ligação da Receita Americana, do IRS, Internal Revenue Service, em que eles notificavam por telefone que ele tinha ele tinha creditado o mesmo pagamento em 2 exercícios fiscais diferentes. E esse pagamento, portanto, essa duplicidade de pagamento, ele considerou como pago no ano fiscal um pago no ano anterior. Então, isso foi estornado, esse pagamento, gerou-se o débito e foi notificado para pagar aquilo, e pagar com juros e multa. Ele desligou, foi para o contador e viu, realmente isso aconteceu. Realmente aconteceu. E retornou para a Receita Americana e disse, eu errei. Descobri, fui no contador, não foi um erro intencional. Eu não estava, então, e eu vou pagar, mas eu estou pedindo ver a possibilidade de eu pagar sem juros nenhum. O funcionário desligou, disse, não, vou botar em revisão. 3 meses depois retornaram para ele. O senhor está autorizado a pagar sem juro nem multa. Sem juro nem multa. Por que a Receita Americana fez isso? Porque certamente olharam, e aí por isso que eu falo em confiança e lealdade. Eles olharam o histórico fiscal dele,
nunca teve um incidente com a administração tributária. Isso. Nesse caso, nós podemos autorizar essa dispensa. Fica como uma advertência. Ou seja, o foco deles não é cobrar juro e multa, o foco deles é cobrar o tributo. E o sentimento, no caso do meu tio que externou, foi um sentimento de confiança, e de confiança na administração tributária. Ele se torna parceiro da administração tributária. Agora, o que nós fazemos aqui? Multa mais importante que... Nós não abrimos mão de multa. Nós temos hoje 1,3 trilhões de reais em cobrança na dívida ativa federal. É 2 orçamentos, quase 2 orçamentos. É 25% do PIB brasileiro. Né? Se tudo isso fosse quitado, além do fluxo, né, de cobrança tributária que já se faz, teria que se pagar mais 25% para dar dinheiro para o Estado para pagar esse passivo tributário. 70% disso é muito juro. 70% que se executa em título fiscal é juro e multa. E só piora. O ministro Celso Mello, recentemente, deu procedência a uma ação para extinguir, para declarar inconstitucional, pelo princípio da capacidade contributiva e do não confisco, uma multa do Estado de Minas de 700% do seu valor compago. 700%. Absurdo isso. Já torna a dívida impagável. Então, essa cultura de sobrevalorização da penalidade, que faz parte da cultura da autoridade, porque a autoridade, assim, quando eu falo em serviço e serviço total, eu estou falando nesse sentido. O serviço pensa em resolver o problema, a autoridade pensa em sustentar o TACAP, né? O bastão. A autoridade não abre mão de multa, porque aquilo que transforma ela em autoridade. O que dá força para ela é isso, é aplicar uma multa. Se eu faço mão da multa, cadê a autoridade aqui? Nenhuma. Mas esse é o grande desafio que eu acho que tem. De relação do Estado com a sociedade se reconstruir na base do conceito de prestação de serviço. Eu tive uma vez, eu fui tirar o passaporte, entrei na fila, aí na fila sempre tem aquela dispositivo penal, né? Doutor Everton, trata muito disso, né? Nosso defensor. Tem um dispositivo lá, desacata a autoridade é crime. Eu já entrei algemado para pegar meu passaporte, né? Eu disse, não, tá aqui, pode botar algema, porque eu entrei com medo. Vai que... Não vou nem reclamar. O que devia estar lá? Esse setor, o responsável por esse setor é fulano, telefone tal, reclamações no lugar tal. Nós estamos à disposição para receber reclamação. Se for mal atendido, nós queremos ouvir sua reclamação. É isso que o Estado tem que fazer. É isso que o Estado tem que fazer. Se colocar a serviço, se colocar submetido à crítica. Porque quando isso não acontece, a administração pública vai viver as turras em conflito com a sociedade e a sociedade, com razão, não vai confiar nessa administração. Então, segurança jurídica nada mais é do que proteção a essa confiança. É não valorizar o conflito, é não valorizar a controvérsia e valorizar a solução e a estabilidade. É valorizar a solução. É criar bases de entendimento em que as pessoas se sintam confiantes. Se sintam confiantes. Porque é isso que o Estado tem que prover em última análise. Estabilidade. Né? O modelo hoje tributário na Itália, eles têm a transação por adesão, doutor Lino, e eu tive com o chefe de contencioso tributário, e lá você sabe, né? A polícia, o fisco italiano é polícia, né? Eles hoje têm um sistema de transação por adesão, que ele me falou, o chefe contencioso da agência tributária, dizendo assim, olha,
Hoje, nós aplicamos o seguinte princípio: indúbio o próprio contribuinte. Ou seja, o conflito não nos interessa. O conflito não nos interessa. Eles, quando começaram essa situação, eles tinham 2 milhões de disputas judiciais em matérias tributárias. 10 anos depois, esse volume caiu para 500 mil. E hoje ele tem um problema de manter existente juntas tributárias, né, várias tributárias, que não tem mais razão de ser, porque não tem processo. Então, essa cultura é que acho que nós temos que construir. Ok, mais uma pergunta, dessa vez do Twitter. Tiago Gonçalves gostaria que o ministro falasse um pouco sobre a importância da AGU para as políticas públicas e o Estado de Direito. Mais um pouco, eu falei disso até agora. Em suma, eu acho isso, quer dizer, uma coisa é compreender o seguinte, ó, nenhum governante nesse país assume dizendo, eu vou manter tudo como está, não vou mudar nada, está tudo bom. Um governante que tem esse discurso não se elege, porque as pessoas e a sociedade, evidentemente, quer mudança. A sociedade sempre quer melhorar, e é natural que isso. Qualquer mudança é quebra de um status quo, de parâmetros. Portanto, as políticas públicas, em geral, são tensões que se estabelecem nesses processos de mudança, que são naturais no processo democrático. Qual é o papel da advocacia pública? Dar bases de segurança jurídica a estas mudanças. A advocacia pública tem essa função. Não é dizer não. O advogado não diz não. Desse jeito não, mas desse jeito sim. É isso que o advogado tem que fazer. Ele tem que dar bases jurídicas que preserve a segurança jurídica, que preserve a estabilidade, os direitos jurídicos, as decisões judiciais, que a Constituição protege, que protege os direitos fundamentais, para esses processos de mudança. Essa é a grande função da advocacia pública. E isso que a advocacia pública tem visto. É interessante, eu estou há 21 anos como advogado público de carreira que eu sou. E tive a oportunidade de vivenciar diretamente 3 governos, Fernando Henrique, Lula e agora o presidente Dilma, em posições relevantes, como secretário-geral de contencioso, como secretário executivo adjunto de planejamento, procurador-geral da Fazenda Nacional e advogado-geral da União. Nestas funções, eu tive de perto a oportunidade de acompanhar ministros e o próprio presidente da República. E uma coisa que eu tenho visto e vi é como cada vez mais o presidente, que é uma figura, é o maior magistrado do país e a figura com enorme poder, busca o aconselhamento jurídico. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Essa pergunta eu vi da boca do presidente da República. Eu posso fazer isso? Senhor advogado, o que o senhor acha? Eu posso fazer isso? Isso é um sinal de maturidade institucional enorme, que mostra o respeito que nós cada vez mais criamos em relação à observância da lei e do direito no país. Agora, quem é que faz essa fala? É o advogado. E o advogado tem que ter uma clara compreensão de que ele não é um juiz, ele não decide, ele propõe, ele constrói soluções. E essas soluções lidam com a demanda da segurança jurídica e da confiança das pessoas. A fala do advogado pode quebrar ou preservar a confiança. Porque é disso que o Estado vive. Se tem uma coisa que o Estado fundamentalmente depende, é de legitimidade. Legitimidade. As revoluções e guerras foram perdidas por perda de legitimidade. Primeira Guerra Mundial, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Russa. Perda de legitimidade. Então, é essencial
E um Estado que fala preservando a confiança, preservando a legalidade, ele se fortalece. E o presidente questiona qual é a solução jurídica que me garante que eu posso fazer uma medida, em que bases eu posso fazer, em que não quebre a legitimidade jurídica, que, em última análise, nada mais é que uma legitimidade política, porque o direito é a expressão da política. O direito é a expressão do consenso majoritário numa democracia. E o Congresso faz essa construção majoritária. E preservar essa construção, construir a legitimidade da sessão, é preservar a legitimidade política, que, em última análise, se traduz em legitimidade jurídica. Então, eu acho que nós temos um grande papel, advogado, uma grande responsabilidade de estar presente e assumir esse papel, não ter medo de assumir esse papel, de participar ativamente na construção da legitimidade, não simplesmente dizendo não, né, no binômio, como se a advocacia pública fosse um universo binário, tipo da informática, né, sim ou não, mas estabelecendo as soluções jurídicas necessárias às necessidades emergentes do processo político da governança do Estado. Ok, teremos mais uma última pergunta, dessa vez também vem da plateia. Ministro, qual o papel do ativismo judicial na implementação dos direitos subjetivos contemplados na Constituição Federal? O tema do ativismo judicial é um tema complexo, dá para uma palestra, né? Mas eu vou tentar estabelecer pelo menos a posição, porque o tema é complexo e eu acho que o ativismo no Brasil, ele produziu excelentes resultados de avanços sociais adicionais importantes. Mas ele tem um risco, como todo movimento, de provocar uma desconsideração da legitimidade majoritária. Essa é uma grande tensão. Nós temos debatido, né, a professora ali lá no CEUB, a senhora conduz lá muito bem aqueles seminários, mas o grande problema do ativismo é que, na ausência congressual, ou na falta de capacidade de Congresso para produzir uma base majoritária que promova um avanço em temas sensíveis, principalmente de direitos humanos, o Judiciário vem e faz prover isso diretamente pela interpretação constitucional. Né? Então, ele extrai diretamente da Constituição aquilo que o Congresso não consegue extrair no processo político, que o poder constitucional não consegue. Esse mecanismo, ele é um mecanismo que já está internalizado, não só no Brasil, mas no mundo, e faz parte do processo, também do processo político. Agora, esse processo, esse mecanismo, é um mecanismo que é tão mais efetivo quanto menos for necessário usá-lo. Residualmente, em temas centrais, ele é um mecanismo importante. Agora, recorrentemente, ele se torna também um mecanismo de instabilidade. Por quê? Porque você começa a desconsiderar a base majoritária e você começa a construir soluções interpretativas, substitutivas, para as quais eu não tenho ainda, primeiro, a universalidade que a norma tem, e não tenho a segurança sequer da estabilidade da própria interpretação, porque ela pode mudar. Ela pode mudar. Eu, por exemplo, quando eu estou indo no TSE, na defesa do presidente Lula, que não era candidato, o candidato não era campanha defende, mas como presidente, a AGU atuou na defesa dele, e atuou porque, se não atuasse, isso já era uma condenação prévia, né? Se o presidente atuou num ato institucional e foi acusado nesse ato de estar usando fundo eleitoral, eu não defendê-lo, vamos dizer, a advocacia por não defendê-lo, é reconhecer que o ato foi ilegítimo, é já condená-lo. Então, a obrigação, mesmo ser formal, de defendê-lo, de prover essa defesa. Mas quando defendeu, o tribunal incorporou uma jurisprudência de que havia
o espaço que é proibido com uma campanha subliminar, né? Uma campanha subjetiva. Ou seja, alguns gestos, algumas falas colocadas de maneira podem indicar uma campanha. E, portanto, isso é proibido. Isso é uma novidade. O tribunal não entendia assim. O tribunal entendia da que forma? Que a norma jurídica, a campanha ou a pré-campanha, estabelecia pelo pedido de voto, claramente, né, a nomeação de candidato, pedido de voto para esse candidato e o pedido de continuidade da administração. Mas declarado. Não porque ele falou que o governo faz grandes realizações e fala e olha para o potencial candidato, e a Câmara olha para ele, ele olha de volta, e aquilo seria a chamada pedido de voto. Isso é o elemento subliminar, né? A referência subliminar à candidatura. O que eu defendi ali? Há uma mudança de orientação. Se a norma jurídica é a norma interpretada, essa mudança de orientação, ela tem que ser aplicada daqui para frente. Eu não posso retroagir as situações em que eu estou me comportando de acordo com o padrão. Se o tribunal acha que o padrão é insuficiente, vem entender que é insuficiente, adote o novo padrão, mas faça com efeito ex nunc. De forma que todas as pessoas possam se comportar daquela maneira. Nós fizemos um recurso extraordinário sobre isso. Não foi provido, mas eu acho que a tese persiste. A jurisprudência cada vez mais compreende que o espaço interpretativo ele é impugnável, inclusive pelo controle concentrado, quando o parecer é aprovado pela Presidente da República, porque ela adquire força normativa. Então, o parecer do advogado geral da União, aprovado pelo Presidente da República, tem força vinculante, tem conteúdo normativo e, portanto, ele é passivo de impugnação pelo controle concentrado, porque norma é. E norma, aí é a norma interpretada. É a parte interpretada da norma que está sendo impugnada. Então, esta compreensão de que conteúdo normativo, conteúdo interpretativo é suscetível à impugnação, é de fato uma novidade no nosso sistema. Formalmente. Mais ainda, o próprio controle constitucional concentrado, sem redução de norma, em que o Supremo vem dizer a única forma de interpretar essa norma constitucionalmente é dessa maneira. Qualquer outra maneira é inconstitucional. Então, faço uma interpretação conforme a Constituição. Eu crio uma norma, porque controle concentrado é, de uma interpretação. Eu torno uma interpretação normativa. Então, todo esse processo de formulação jurisprudencial, voltando aqui ao ativismo, né, ele requer da parte do tribunal uma compreensão daquilo que eu acho que os americanos têm muito bem, que faz parte do sistema check and balance, porque, como diz Cícero na República, quando só um domina, não há república. A de separação pressupõe o quê? Como diz agora o nosso vice-presidente Michel Temer. É tão constitucional a independência dos poderes, quanto a independência dos poderes, a harmonia dos poderes. É o mesmo comando constitucional. E a Constituição manda. Os poderes têm que se harmonizar. Eles têm que consensualizar. Eles têm que criar uma base de consenso. Isso pressupõe sistema de check and balance, pressupõe self-restraint, autolimitação. Eu posso avançar, mas não devo. Porque isso, estou avançando ainda. Não pode acontecer, e aqui de fato fechando, porque senão eu vou... Assim, um tempo desses, eu apliquei uma pena a um advogado. Eu julguei administrativo, um processo administrativo, e demiti. Eu achei que ele agiu de absoluta má-fé. O tribunal falou, não, a pena está muito pesada. Vamos aplicar uma suspensão. Não pode, pelo amor de Deus. O tribunal fez, acatei. Mas eu acho um absurdo, eu fiquei indignado. Por que o juízo, o que o tribunal tem um juízo melhor que o meu, nesse ponto? Ele tem que olhar o devido processo, tem que olhar... Mas o valor, a valorização da prova, a não ser que eu tenha julgado contra a prova, que ele não discutiu, eles vão dizer, não, a pena é muito grave. Vamos mais nada a vida do rapaz. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque daí eu não tenho mais papel.
Eu sou só uma etapa, eu sou só um biombo para chegar no judiciário. Não é isso que tem que funcionar a administração. Foi respeitado do processo administrativo, devido ao processo administrativo, teve direito de defesa, foi a ponderar as provas adequadamente, ninguém pode substituir, dizer, não, eu acho a pena muito grave, vou dar uma suspensão por 90 dias. Não é assim. Isso está errado. Isso que eu chamo de self restraint. O tribunal até pode avançar isso, mas está errado. Ele está avançando errado. Por quê? Porque ele está produzindo judicialização. Ele se torna corresponsável pela judicialização, porque todos acham e veem esta é uma oportunidade de postergar e de afastar penas. Concluído. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Diálogo Aberto. Quero agradecer a presença do ministro Luiz Inácio Espero Adams. ter sido didático, ter atendido os requisitos. Foi muito didático, acho que nós todos sentimos isso. Eu sou um leigo no assunto, fiquei muito interessado. Muito obrigado, ministro, pela sua presença. A presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, o nosso muito obrigado. Quero agradecer a todos aqui presentes e lembrar que o link deste programa está disponível no nosso portal, no www.stm.jus.br. Muito boa tarde, muito obrigado. Obrigado.